Então tá, boa tarde a todos. Bom, hoje nós vamos iniciar nosso encontro temático do grupo Educação e Liberdade sobre vouchers educacionais, liberdade de escolha na educação. A ideia aqui é a gente fazer uma introdução do que seriam esses vouchers, o que seriam esses, na verdade são vale educação, cupons educacionais, mas eu uso a palavra em inglês. Os vouchers educacionais eles são usados em vários países, é uma forma de um pagamento por parte do Estado do recurso, que é um recurso público, para as famílias utilizarem na educação privada. Nós vamos mostrar um pouco, antes de iniciar propriamente dita a questão dos vouchers, eu vou mostrar um pouco do cenário da educação no Brasil, relativo principalmente aos gastos em educação, porque isso é uma das questões, os problemas que tem a questão da alternativa voucher, é exatamente a eficácia da utilização do recurso público, porque existem a maneira de usar o recurso público direto por parte do Estado, onde o Estado recolhe o imposto da população e ele é o provedor da educação. E ele prova a educação a partir, não só esse financiamento, é também o financiamento e o gerenciamento das escolas. Então, o que o Estado faz nessa estrutura? O Estado ele financia e gestiona os espaços de educação, as escolas, as chamadas escolas públicas, que são, na verdade, escolas estatais, escolas do Estado. E o Estado não utiliza outra forma de financiamento. O financiamento é feito de forma direta. A questão é que a experiência brasileira mostra que o Brasil tem um gravíssimo problema nesse sistema de financiamento direto da educação e gerenciamento. Os resultados da nossa educação mostram que é um problema grave da utilização desses recursos. Ao longo dos últimos anos, o país teve um aumento significativo no orçamento para a educação. Eu vou mostrar os números que a gente tem aqui. Só que isso não se reverteu em qualidade, e principalmente em índices comparativos com outros países que têm outros sistemas, que são sistemas mistos. O uso do voucher é uma das alternativas de um sistema misto, onde existe a presença do Estado, mas ela não é única. No caso do Brasil, no ensino fundamental e médio, no ensino básico, praticamente 80% da educação ela é provida pelo Estado. Em torno de 20 e poucos por cento é a educação privada, no ensino fundamental e médio. Então, eu vou começar mostrando alguns dados que são muito significativos. Um estudo publicado pelo Banco Mundial em 2017 mostrou que as despesas governamentais com a educação no Brasil eles cresceram de 2000 a 2014. O gasto por aluno dividido pelo PIB per capita passou de 11,9% em 2002 para 21,8% em 2014. Esses dados aqui são de 2014, mas a gente tem dados. Houve uma diminuição, então, se nós olhamos aqui em 2014, foi quando foi aferido os resultados, mas aqui nós estamos em 2019 os dados não houve uma queda, ele se manteve nesse nível. Os gastos da União dos municípios superam mínimos constitucionais. Esses mínimos constitucionais foram sendo aprovados na Constituição Federal, depois nas Constituições dos Estados, que colocam um mínimo de quanto tem que ser aplicado na educação, em torno de 20 e poucos por cento. E esses mínimos, a União dos municípios, eles têm superado. Mas existem alguns estados, alguns podem aparecer abaixo do mínimo, outros bem acima, alguns em situação insustentável. Então, a média, a grande parte está com uns mínimos, acima dos mínimos constitucionais. Então, só para a gente ver em números brutos, em 2017 o gasto público era 6% do PIB, ou seja, 385 bilhões de reais, 156 do município, 132 do Estado e 96 do governo federal. Significa mais do que a média da América Latina, que é 4,6,
e os países da OCDE 5,5%. O Brasil tem 6% do PIB colocado em educação. Então isso significa que os recursos existem e estão sendo alocados. O problema é o retorno disso. Né? Tem mais ainda, né? 6% não inclui outros gastos, né, como dedução de imposto de renda, subsídios, programas ProUni e FIES, né, mais 1% do PIB. Não se inclui esse total déficit previdenciário dos estados e municípios, que o regime próprio representa mais 1% do PIB. Então, assim, esses dados aqui estão num estudo, que é um estudo que está na internet, muito interessante, feito pelo João Batista Araújo, que é um estudioso da educação, ele é um dos técnicos também do Instituto Milênio, e ele fez um estudo que se chama Para Desatar os Nós da Educação, uma nova agenda, do Instituto Alfa e Beto, que ele é o presidente, né? Esse é um estudo desse ano, está na internet. Quem tiver interesse em consultar esses dados que eu coloquei aqui de forma mais específica, estão nesse estudo do João Batista do Instituto Alfa e Beto. Aqui para a gente entender um pouco também gasto por alunos 2000 e 2015, né? Aqui se pode ver o aumento que teve a educação infantil, fundamental 2, mas uma diferença enorme de gastos do ensino superior em comparação com o ensino fundamental e médio. Né? Ou seja, são 23.215 contra 6.000 de gastos. Esses aqui são dados, né, de 2015, né, do INEP, para 2015. Então, se vai vendo que o Brasil tem gastos significativos em educação, mas o elemento para a gente discutir a questão dos vouchers é o espaço que a educação privada tem no ensino fundamental e médio. Né? Aqui a gente pode ver, o ensino municipal é 61%, né, somado ao estadual 16% e mais 4%, esse é o federal, são escolas federais, muito pouco, mas o grosso está aqui, né? Municipal e estadual, e apenas 21% é educação privada. Então, grande parte, aí, a gente tem aí 78,5% das matrículas, né, estão nas escolas do Estado nas 3 esferas, né? Enquanto o seu privado tem apenas 21% das matrículas. Então, a gente pode chamar que é quase um monopólio estatal da educação, né? E esse aumento de gastos não resulta, né? Os resultados em termos de melhoria eles têm sido decepcionantes. Então, essa é a grande questão. Poxa, nós não temos uma política de ampliação, né, desse setor privado no ensino fundamental e médio. Ao contrário, se vê na educação superior, né? A educação superior é o contrário. Aí nós vamos ter bem o contrário disso. Nós temos mais de 70% no ensino superior na privada e 28%, né? Em torno de 28% está nas públicas, isso nível superior. E o inverso ocorre no ensino fundamental e médio, né? Que ocorre exatamente o contrário, né? A maioria dos estudantes, 78%, só tem as escolas do Estado, né, dos 3 níveis para estudar. Se comparar as notas do PISA, né, com seus pares em termos de despesas governamentais com educação, nós ficamos muito aquém dos demais. O Estado controla muito, gasta muito, mas ele tem poucos resultados. Né? E isso também é um resultado de um histórico das leis de educação no Brasil, da Constituição, das LDBs, onde sempre está colocado, não, o privilégio é do Estado, a prerrogativa da educação é do Estado, né? Nenhum recurso para o ensino privado. A ineficiência das escolas públicas também se reflete nas taxas de reprovação, quase 40%, evasão escolar 25%, né? Principalmente no ensino médio. O ensino médio é o que mostra muito do fracasso, que é o que? O aluno não consegue permanecer no ensino médio porque ele teve um ensino fundamental muito fraco. A evasão acontece nesse momento, né? Um dos índices, como as notas do IDEB, né, o Índice de Desenvolvimento da Educação, comprova um fracasso do sistema educacional. Então, qual é esse fracasso que a gente vê? O movimento Todos pela Educação vai revelar que 7% dos alunos brasileiros do 3º ano têm um aprendizado adequado em matemática. Em língua portuguesa, o índice é 27%.
Mas aqui o mais grave é isso. Só 7%, né, tem uma proficiência, vamos dizer, adequada. Essa pesquisa, né, procuração dos dados da Prova Brasil e do Sistema de Avaliação do SAEB, né, de 2015. Em matemática, o índice ainda menor do que observado em 2013. Então a gente vê uma queda, certo? Comparando com os anos, vai diminuindo cada vez. 9,3 estudantes tinham um rendimento equivalente da etapa. Então vocês veem que de 9,3 ele caiu para 7. Então vai caindo, né? Ao contrário, vai aumentando o recurso e vai diminuindo a qualidade e a capacidade. A pesquisa evidencia um duradouro retrocesso nesse segmento escolar nos últimos 18 anos. Em 97, quando começa a ser história realizada pelo todos pela educação, a taxa de alunos com aprendizado adequado em matemática no terceiro ano era 17. Ano após ano, a qualidade foi caindo até chegar no índice de 2015, de 7,3. Então, olha só a diferença lá de 97. Aqui está os dados no gráfico, né? Então a gente vê aqui 97, né? Vendo principalmente o terceiro ano do ensino médio de matemática. Ele estava em 17. À medida que 2001, 11, 2013 deu uma subidinha, 2005 ele caiu para 10, 9, 11, 10, 9 e aqui 2015, 7. Então apenas 7% dos estudantes têm índices satisfatórios de conhecimento de matemática. Então a gente vê aqui no nono plano, para ver como é que é a diferença, né? Ele tem um crescimento aqui no quinto ano do ensino fundamental, né? Que é o que? É o bem básico mesmo, né? Mas aí ele é tão fraco, né, que tu chega aqui e tu não consegue avançar. Tu não aprendeu nada no ensino. Então esse nada, como é muito fraco, tu até tem um avanço, né? Porque é frágil, a cobrança é fraca, a política, principalmente a política de não avaliação, a política de não rodar, né? Então esse negócio de o aluno sair quase com sair não alfabetizado, é que é outro exemplo. Ó. Vê que ele está em 57%, é considerado satisfatório. Sim, mas aí nós temos que avaliar o que é o satisfatório, entendeu? Para o ensino fundamental. Porque depois, quando o negócio começa, que é o nono ano, olha o ano, o nono ano vem, cai para 33. Entendeu? E aí depois, quando ele vai para o terceiro ano do ensino médio, vai para 27. Esse aluno aí do quinto terceiro ano. Esse ensino português. Esse aluno do quinto ano era para seguir bem, né? Exatamente, porque essa é a grande questão. Por que ele vem para cá e quando ele vai para o ensino médio ele cai tanto? Né? A mesma coisa que ele está aqui, olha a queda que ele tem no ensino médio. Sim, já teve a queda nos últimos anos do fundamental, né? Exatamente. Ele vai e aqui o gravíssimo é que em matemática ainda está, aqui em português ainda está 27, mas mesmo assim ele não tem, tu vê a quantidade que não chega nem na metade. E aí esse aí vai para a universidade. E esse aí vai para a universidade, exatamente. Aí é que está o drama. Esse aqui, ele terminou o ensino no terceiro ano, apenas 7. Então tu tem 90%, quase 90% que não tem proficiência e que também vai entrar. Não, vai entrar na faculdade. É à toa aqui que é o curso de pré-cálculo. Tem que fazer um pré-cálculo. Cursiva. E aí, só para a gente ver um pouco que a gente sabe, né, todo mundo sabe a diferença, né? Se no ensino superior a baixa qualidade na privada é clara, né, e a excelência na pública, isso se inverte no ensino fundamental e médio, que eu só peguei o exemplo do Rio Grande do Sul, a estadual da rede privada e estadual. E veja só, também não é tudo aquilo. Mas quando comparado com o outro, se vê claramente a diferença. Você pode ver os anos iniciais, né, no Rio Grande do Sul, 7,4 da privada. Brasil, as privadas, 7,1. A meta era 7,1. Então, minimamente alcançou a meta. Né? Nos anos finais, Rio Grande do Sul, 6,7. Brasil, 6,4. Meta, 7,5. Então, chegou perto da meta. No ensino médio, também 5,9. Mas aí vamos olhar a pública. Olha a diferença. A pública chegou a 3,4, né, nos anos iniciais. 3,4. Né? Esse ensino médio. Ensino médio 3,4. Né? Olha quanto é que era para ser o ensino médio, a meta, 6,8. Então é 3,4, o privado deu 5,9. Olha a diferença, de 3 para 5.
No ensino, nos anos finais, chegou a 4,3% no público, chegou a 6,7% no privado. E nos anos iniciais, 5,7%, na privada 7,4%. Olha a diferença que é na privada. Isso os índices da média do país, aqui foi de 7,1%. Então, na privada, no país, os estudantes estão tirando 7%. Então, eles alcançaram próximo da meta. Nos anos iniciais, a meta no ensino privado foi cumprida. Nos anos finais, chegou perto da meta. E no ensino médio, um pouco mais distante. Então, o ensino médio é geral a fraqueza. Mas, se comparado o público com o privado, a diferença é gritante. Não chega nem a 6 aqui. Que esse aqui é o mais importante. Esse aqui é as séries iniciais, a mesma coisa que a gente viu no amor. As séries iniciais até chega a 5,7 na estadual. Aqui chegou a 7,4. Mas no dia que vai aumentando, as séries finais já vai para 4,3, não chega nem a 5. Mas aqui se mantém ainda em 6,3, 6,7. E no médio, que é o grande gargalo, o grande problema do ensino médio, no público, eles tiram 3,4. A média de notas, 3,4. E aqui, no ensino médio privado, é 5,9. Fica dentro da média, pelo menos. Então, a gente vai ver depois a ocupação, Quem ocupa os melhores cursos na universidade? Da onde vem? Vem do ensino privado. Quem é que ocupa os piores cursos? Os cursos de mais, os cursos com menos score. Aqui dá o desempenho dos alunos no IDEB no ensino médio, no IDEB até 2015, Então pode ver que se manteve as privadas, 2007, 2009, 2011, aí teve uma queda em 2013 e caiu mais em 2015, abaixo de 5,7. A nível na pública, a pública sempre ficou em 3. Deu uma subidinha em 2009, chegou perto de 3,5, aí se manteve em 3,5, deu uma subida e não ultrapassou 3,5. Ou seja, a nota do aluno ele tira 3,5 na prova, onde a média seria 5. E não consegue chegar à média. Então, é muito distante. Na questão do PISA, também o geral do Brasil. Como é que o Brasil se encontra em relação a outros países? Então, o Brasil, quando começou a participar, a média aqui em leitura fica em 396, a gente baixinho, nunca consegue ultrapassar, chegou a 407, não chega mais de 400, não chegou a 410, em 407. Matemática é pior, matemática saiu de 334, deu uma subida, mas só que essa subida em relação ao que ele estava, ele fica lá embaixo dos outros países, ele não chega a 400, e ele fica distante do 400, então, aqui, outro índice gravíssimo, que é principalmente presta atenção nos de cima aqui, Esses aqui são imexíveis, vamos dizer, que é os dados de cima, os mais graves, que é a proficiência. Ele está em 12 ainda, enquanto que o alfabeto, 8, mas o rudimentar em 22%. 22 mais 8 são 30% aqui, 30% entre rudimentar e analfabeto. Esses 30% se manteve mais de uma década, aqui ainda era mais ainda, 27 e 12. Então, veja como ele não diminui. Então, nós temos, quando se tem 30% de jovens que são analfabetos, chamados analfabetos funcionais, 30%. Então, tem o elementar, 34%, o intermediário, 25%, e o pior, o proficiente, só 12%. Quando que, na verdade, o proficiente, no mínimo, era para ser todo isso aqui, Isso aqui era para ser proficiente. Esses 12% ele não mudou em 15 anos. Os mesmos 12% em 15 anos de alunos proficientes. Então, é uma geração inteira. Nesses 10 anos aqui, o cara faz todo o curso, os 9 anos, E ele continua lá. Aqui é a comparação com os países, Alunos com baixa proficiência, na Finlândia, 8,1. Na Coreia do Sul, 2,4, não, 5,7.
No Canadá, 10%, é 1%. Alunos fora da escola, do mundo atrás, só 1% do Canadá. No Chile, aqui, ó, 28%. Aí começa Argentina 47%, Brasil 40%, né, 19% fora da escola e mais 40% com baixo proficiente, 59%. O México consegue nos vencer. Né? Essa é a nossa comparação. Então, para ver a questão da proficiência. Né? Então, aqui esse mapa também é muito interessante, que é o mapa do último PISA, que mostra as regiões. Né? Então, tu tem um bloco de países acima de 500, né? Um bloco de países de 450 a 500 pontuação e o bloco de países de 450. O Brasil está no bloco, está nesse aqui, né? Até 450. Tem informações de que o Chile está aqui, mas agora eles estão fazendo o PISA de 2018, vai sair os dados no final de 2019, esse é o último que teve, né? 2015 e 2016. O próximo PISA que vai sair, eu acho que é 2019 ainda, eles fizeram em 2018 as provas, e aí o Chile já vai vir com o amarelo. Outro que vai mudar aqui, é que já estou dizendo que o Portugal sai daqui e já vem para cá. Portugal tem um avanço gigantesco na educação de 2015 para cá. Então Portugal inclusive tem informações, eu quero depois confirmar, que Portugal passa deixa eu dizer, Suíça, que está aqui, ó. Aqui é Suíça, né? Parece que ele fica nessa posição aqui agora. Então Portugal cresceu, França cresceu, vários países, e aqui o Chile também cresceu. O Brasil, ele continua na 63ª, né? Na frente do Brasil tem Indonésia, Jordânia, Geórgia, Catar, Colômbia, México, Albânia está na frente do Brasil. O Brasil está na coluna do até 500, então a gente chega aqui, ó. São 70 países, o Brasil está nessa posição 63. Quase junto com a República Dominicana, com o Kosovo, a República da Macedônia, a Algéria, então pelos países amarelos. Países amarelos são aqueles países, né, que estão quase, né, então vamos dizer a Europa Central aqui, né? A Rússia, Estados Unidos, a Argentina também está incluído aqui, e aí tem aqueles países verdes que são os top, né? Então na ponta aqui, né? China, até o 10 ali é a China, mas tem a Irlanda, a Eslovênia, tudo 500 para cima, né? De 502 para cima. Então esse gráfico mostra muito bem como é que os países lidam com isso, né? Então a gente vai ver, o que a gente está falando nessa questão do voucher, né? Esses países que estão avançando utilizam de várias formas de incremento na educação. O Chile é um exemplo disso, né, que tem utilizado. Aqui é outro gráfico muito interessante, que é a questão da ocupação das vagas por classe social. Né? Nós temos aqui, por classes, né, classe alta 25%, mais de família com renda per capita maior, né, de 10 mil. Nós temos 52% da classe média e classe baixa, 23%. Como é que é a ocupação? Esses 23% ocupam 8% da universidade, esses 52% ocupam 46% e os 25% ocupam 46%. Então a gente vai ver que aqui está o grosso da educação média e fundamental do ensino público. E também é outra coisa que não aparece aqui, mas é importante, acho que a gente avaliar quais os cursos que estão aqui, né? Quais os cursos que são ocupados aqui e aqui. Para a gente ver que é a maioria licenciatura, né? Então esse gráfico mostra muito bem, porque a classe alta, onde é que estuda a classe alta, né? A classe alta estuda em escolas privadas. E a classe média, baixa e classe baixa estuda em escolas. Até hoje a classe média já está fazendo um esforço para colocar os filhos na educação privada também. Então aqui, só para vocês terem uma ideia também, né, dos 8 milhões de alunos, instituições desse total, 8% é em curso de pedagogia. Né? Vocês podem ver que é muito parecido com aquela quantidade de alunos, né? 8% é em curso de pedagogia. Aqui nós temos, né, 8% de povos. Podia até fazer uma analogia de que todos eles estão em curso de pedagogia, né? Porque é muito parecido esse dado, né?
845 mil em curso de licenciatura, então o índice é 10, mais de 10%. Foi fazendo 1.525.000 alunos. Né? Então, só para ver a quantidade que se forma, 125 mil alunos de curso de pedagogia de licenciatura se formam a cada ano, 241 novos professores. Isso aqui estão dados também do Instituto Alfa Inverso, que fez aquele trabalho que eu mostrei para vocês. Então, uma quantidade gigantesca de estudantes que vão para o ensino superior, público, fazem um curso de pedagogia, né, e esse curso acaba não revertendo em resultados depois do ensino médio e fundamental. Do total de alunos matriculados, mais não tinha algum tipo de financiamento, 38% dos cursos de pedagogia e formação de professores estavam matriculados em universidades públicas. Isso significa que mais de 66% recebem subsídio para a sua formação. Então, ou seja, tem dinheiro, tem subsídio, tem formação, mas que formação é essa? Então, o voucher educacional, o que é o voucher? O voucher educacional é um cupom, um vale, fornecido pelo governo para ser usado pelas famílias para pagar as mensalidades de uma escola privada qualificada. Isso é definição. Esses autores aqui foram os caras que fizeram um estudo quantitativo, qualitativo, de vários países que usam o voucher. Eles fizeram esse estudo em 2015, pesquisando os países que utilizam as diferentes formas. Nesse sistema, o Estado se torna o financiador do serviço de educação. Ele apenas, então, ele é apenas o financiador, então ele não é o gestor. Os recursos financeiros podem ser destinados às famílias em forma de vale, cuja validade é exclusiva para serviços de educação continuada, ou são transmitidos diretamente às escolas, remunerando de acordo com o número de matrículas. Aquele daí é o modelo da Bolsa, o modelo até do ProUni, que dava os recursos para a universidade. Então existem modelos diferentes. Esse sistema opõe-se ao sistema tradicional, que é o do Brasil, em que os governos de alguma esfera financiam e gerenciam a operação das escolas do início ao fim. Constroem e locam o prédio, as salas, contratam professores, criam o exercício de previdência, adquirem insumos e materiais, fazem a gestão das atividades pedagógicas, determinam as práticas pedagógicas. Então esse é o nosso modelo no Brasil. Não só o financiamento, mas todo o gasto que tem com o processo educacional. A contratação de professores, pagamento das aposentadorias, Então, todos os recursos que vão para pessoal e para insumos para outras formas de escolas. Essa ideia dos vouchers é uma ideia do Milton Friedman, que foi prêmio Nobel de Economia, acho que em 74, se não me engano. Então, ele, nesse livro dele, Liberdade para Escolher, que tem uma edição nova desse livro saindo no Brasil, Livre para Escolher, um depoimento pessoal. É o mesmo livro, só que com outra capa, uma reflexão sobre a relação entre liberdade e economia. É uma edição nova da Record, de que ano é essa edição aqui? Eu acho que é do ano. É só olhar na ficha bibliográfica. Tem aqui, é de 2017. Esse é uma edição nova da Record. Tem outro livro do Milton Friedman onde ele fala sobre o que é capitalismo e liberdade. Outro livro onde o Milton Friedman vai... Qual é a discussão que ele coloca? O papel do governo seria fornecer financiamento enquanto assegurando que as escolas atendam a certos padrões mínimos, como a inclusão do conteúdo como um mínimo em programas. Bom, isso era o limite do Estado. O Estado vai exigir que a escola que vai dar educação ela tenha atenda certos padrões, então esse papel é garantir que os fundos serão gastos em educação. Então é uma tentativa de garantir que houvesse uma segurança. Friedman argumentou que a competição por estudantes levaria as escolas a operar eficientemente e recompensar o ensino de qualidade com escolas eficazes estabelecendo boa reputação. Os povos teriam escolhas educacionais não vinculadas às restrições de residência, incorporadas nos sistemas de escolas públicas de vizinhança. Na verdade, o ambiente educacional não era suficientemente diferente de outros ambientes de mercado para interferir de maneira significativa com o funcionamento eficaz
esse mercado para a educação. Então ele defendia a ideia, né, da criação de um mercado educacional, no qual o Estado garantiria o financiamento. Então não é o fim do financiamento da educação, ao contrário do que se diz, né? Vai privatizar a educação, só a educação quem tem dinheiro. Não, o Estado vai continuar dando a mesma quantidade, só que o recurso agora vai de uma outra maneira, né? Ele vai ser entregue para as famílias, e as famílias vão utilizar aquele recurso, né, numa educação privada e não na educação pública, né? Ou seja, a possibilidade de acessar a educação, no caso do Brasil, uma educação que é de melhor qualidade que a pública, né? Então, são 3 vantagens que ele coloca que tem no programa de voucher. Primeiro, livre escolha no mercado educacional, né? A distribuição criaria um quase mercado, uma vez que não são só as famílias com renda média e alta que podem pagar, mas também as famílias de baixa renda que poderiam escolher qual escola para seus filhos. Haveria o surgimento de competição sadia nas escolas pelos alunos e recursos. Por que ele diz isso? No sentido de que hoje já há um mercado, só que não é um mercado que ele é privilégio de quem tem recurso. Então ele está abrindo condição para que uma classe, né, de família de baixa renda também acesse esse mercado. Agora com recurso, que na verdade é o seu próprio recurso, né, que está do Estado, mas é da própria pessoa. Acesso à educação de melhor qualidade, né, a autonomia dos pais e a concorrência das escolas fariam que os incentivos estivessem alinhados para uma melhor e mais eficiente provisão de serviços educacionais, que impactaria positivamente na aprendizagem dos alunos. Ou seja, tu tendo uma política de vouchers, as empresas, né, os empreendedores educacionais saberiam que haveria uma quantidade de recursos que poderiam ir para essas escolas. Então haveria, de certa forma, uma competição, porque elas, né, todas elas estão querendo construir boas escolas, e queremos que os alunos com voucher venham para a minha escola, né, e os pais poderiam fazer essa avaliação se realmente a escola tem qualidade ou não. Seria um incentivo também, de certa forma, para as escolas possibilitarem, né, uma qualidade maior, né? Então, o acesso à educação de melhor qualidade. A eficiência pedagógica e de gestão é outro grande problema das escolas públicas estatais, né? Que é o problema da gestão dos recursos, né? Então, as escolas privadas, elas são menos engessadas que as públicas, têm mais habilidade para inovar, né? Descobrir práticas pedagógicas mais eficazes, tanto quanto outra prática de gestão que melhor se adapta à realidade das famílias que atendem. Ou seja, menos rigor em questão de controle do que pode e não pode fazer, claro, obedecendo os mínimos, né, constitucionais, um padrão mínimo. O que tem? As crianças têm que aprender a ler e escrever. Agora, qual metodologia que tu vai utilizar? A escola ela pode ser livre e vai oferecer esse rol de oportunidades e a pessoa vai poder fazer, essa aqui eu acho que é a escola que melhor atende as minhas necessidades, vou colocar meu filho usando voucher. É exatamente o que as famílias com recursos financeiros fazem, né? Grande parte dos filhos dos professores universitários estudam em escolas privadas. E há um controle rígido, né, e um acompanhamento com o que está oferecendo, o que vai oferecer para o meu filho de melhor, né? Então, por que isso não pode ser feito também por aqueles que têm baixa renda, né? Porque a sua renda está concentrada no Estado, o Estado vai devolver para ela para que ela possa escolher livremente. A mesma coisa é o paralelo que a gente pode fazer com a questão do Bolsa Família, né? Tu tem duas formas de garantir a alimentação. A forma coletivista centralizada socialista é tu faz que tem em Cuba, né? Tu faz uma libreta, ou seja, uma tabela de ração básica igual para todos e tu vai receber aquela ração do Estado. O Estado vai te dar aquilo porque é o que ele pode dar. Centro de distribuição. Exatamente isso. Centro de distribuição, lá para frente tu ganha aquela ração básica. A outra forma é a forma como é o modelo Bolsa Família, que é um modelo liberal, um modelo da mesmo modelo do Milton Friedman, que é tu dar o dinheiro direto para a pessoa compra, porque ela sabe o que a família precisa. Ela vai usar o dinheiro do mercado, né? É a mesma coisa que se propõe no caso da educação, né? O recurso está lá, são bilhões, eu mostrei os dados, né? São 6% do PIB, esse dinheiro é pago no imposto. O dinheiro está lá e o dinheiro é utilizado por quem? Pelos burocratas do Estado para fazer a péssima educação para a maioria da população. A ideia é que esse recurso vá para as pessoas e que as pessoas possam decidir a melhor forma de educação. E vai estar também fomentando esse mercado, que é muitas escolas
acabam não conseguindo sobreviver por isso. Se tu tem um mercado monopolizado com 80% no sistema estatal, sobra pouco espaço, tu tem que disputar aqueles 20% que tem recurso. Então é muito pouco. Abrindo espaço é diferente do ensino superior. Tu tem uma demanda muito grande, então tu tem, óbvio, a criação de faculdades sem nenhum critério, sem nenhuma qualidade. É diferente do ensino fundamentalmente. Até porque esse compartilho é o que se faz, Quando se faz essa discussão, aquelas pessoas críticas, a primeira coisa que elas dizem: o ensino superior privado não é um fracasso? Então agora vocês querem que seja o ensino fundamental e médio fracasso? Em primeiro lugar, quem decide vai ser o pai da criança. Então o pai da criança que não vai prestar atenção na educação que está dando do seu filho, aí é outro problema. Então ele tem muito mais cuidado, ele tem muito mais responsabilidade de optar por uma escola que seja de qualidade do que alguém que é adulto e não se importa que vai pegar o diploma se ele não tem educação. É outra coisa. Quantos querem comprar o diploma? Agora, o pai quer que o filho tenha um diploma comprado? Eu não acredito muito nessa possibilidade. Então, assim, o pai não gosta mesmo do filho, para fazer alguma coisa desse tipo. Então, o que acontece interessante também? Existem diferentes modelos de voucher, não é um modelo único que tem, Então, a primeira dificuldade para avaliar, isso que é um dos pesquisadores, os resultados empíricos, primeiro a gente tem que saber que tipo de voucher a gente está falando. Porque tem dois tipos principais que é utilizado nos países que mais utilizam eles, que é o modelo de larga escala universal, que é usado no Chile, na Dinamarca, na Holanda e na Nova Zelândia, que engloba o país inteiro, contempla centenas de alunos e é ofertado a todos os interessados em utilizá-lo. Então esse sistema ele é aberto, ou seja, se tu quiser usar o voucher, tu tem a possibilidade, bota o filho numa escola pública estatal, ou pega o voucher e vai ir para uma escola privada. Isso, o Chile tem essa possibilidade. O segundo modelo é o de pequena escala, focado, regional e local. No caso dos Estados Unidos, várias cidades têm programas regionais, ele não é nacional. A Colômbia e na Índia também é assim. Então eles se restringem a uma pequena região, eles são focalizados. O que significa? Eles são voltados para os alunos pobres. Então tu pega uma parcela daquele recurso e tu vai dizer, não, aos alunos que têm uma determinada renda, é como do sistema do Bolsa Família. Tu vai ter um critério para utilizar o voucher, e esse critério vai ter que ser a questão da renda, e ou alunos que vêm de escolas ruins e os pais querem colocar em escolas melhores. Então são esses dois modelos aqui. Até os autores, as análises que se fazem depois as possibilidades de analisar qual é a estrutura do país, qual que é melhor para cada país. No caso, vocês podem ver que Chile, Dinamarca, Holanda, Nova Zelândia são países pequenos, extensão territorial pequena, então isso é muito mais fácil de fazer uma escala universal. Já países muito grandes como Estados Unidos, Colômbia e o Brasil também, esse aspecto também, tu fazer uma escala universal é muito mais complicado. Agora nós temos todo um regime que já é federalizado. A educação municipal é um sistema estatal, do estado é outro, então nós podemos fazer ele focado e os municípios fazerem, os estados fazerem os seus programas de voucher, até porque o nosso orçamento também é separado. Tem o orçamento da educação do estado, o orçamento do município e o orçamento federal. Apesar de vir do governo federal, tem os orçamentos estaduais também. Então, no nosso caso, a pequena escala seria melhor. Então, qual é a especificidade do diferença? O programa de pequena escala impõe restrições, como eu falei, a quem pode receber. O de larga escala, os que são distribuídos para todo o país. Esse foi o que o Milton Friedman pensou para o Chile, que é o que o Chile usa também. Dentro dos blocos, tu vai ter também algumas diferenças, que pode ser, pode definir qual escola tu pode participar. Então é muito importante esse dado, porque se tu vai incluir um programa de voucher, tu vai botar alguns critérios para a escola privada participar. E aí pode ser o critério de qualidade,
quadro de professores, metodologia, né? Uma série, ver os dados da escola, como é que está o IDEB da escola. Então, tu pode criar critérios para escolas se credenciarem a participar do sistema, né? A possibilidade ou não de selecionar estudante no caso de haver excesso de demanda em alguma escola, também pode ter esse critério. Qual é as formas de financiamento também? Né? Que tipo de financiamento, como bolsa, vai ser direto, vai ser para a família, vai ser para a escola, vai ser para a família usar. E a outra questão, essa questão também pode ser, se ela quiser, por exemplo, usar o voucher para pagar um curso à distância, um curso online, né? Então, várias coisas podem ser usadas, né? Dependendo do design do programa, do contexto, temos diferentes resultados, né? Critério de participação, né? Na Suécia, na Holanda e China, um sistema universal. Independente da renda familiar do endereço, tem direito ao voucher. Já nos Estados Unidos, o sistema focado cria critérios, renda familiar, necessidades especiais, né? Para que o máximo possível de famílias não tenham responsabilidade financeira direta da educação, seria possível um modelo do programa, seria no Brasil aqui um programa piloto, né? É um modelo focado com financiamento prioritariamente destinado a alunos de educação infantil e ensino fundamental. Então a gente vê nesses dois sistemas, como eu falei, o do Brasil ele teria muito mais possibilidade de ser realizado no sistema focado, no sistema não universal. Então a gestão do sistema ficaria a cargo dos municípios, mas também dos estados, né? Eu vou mostrar agora como é que é a experiência do Chile, para ver um pouco, porque o Chile, né, o país da América, acho que da América Latina é o único que tem, né, e já tem a mais desde os anos 80, e até hoje ele não foi eliminado, né, de todos os governos que teve, diferentes, governos socialistas, não tirou esse modelo, e ele, ao longo do tempo, ele foi fazendo as modificações necessárias, né. Então, antes da reforma dos anos 80, o Chile tinha 3 tipos de escolas, que era muito parecido com o Brasil, né. Antes da reforma que instituiu os vouchers, 80% das matrículas eram do Ministério da Educação. Escolas privadas não subsidiadas, que atendiam as famílias de renda alta, 6% das matrículas, então, bem menos que o Brasil está com 20%, né? E as escolas privadas subsidiadas que não cobravam mensalidades, recebiam subsídios, em geral, as católicas, 14%. Então, teve uma reforma em 81. Essa reforma aí, né, teve 2 componentes: o gerenciamento das escolas fornecidas pelos municípios e garantiu um subsídio por estudante suficiente para cobrir seus custos. E escolas privadas subsidiadas por voucher começaram a receber exatamente o mesmo subsídio por estudante que as escolas municipais. Essas mudanças levaram a uma entrada substancial de escolas privadas. Eles criaram um sistema que fomentou a criação de escolas privadas, passando recursos para as privadas. É um pouco do que, né, aqui no estado, o atual governador começou a fazer alguns ensaios disso aí com as escolas, chamadas escolas comunitárias, né? Isso no ensino, principalmente na educação. Isso aí já está espalhado principalmente na educação infantil, né? Mas nas escolas do ensino fundamental começaram a fazer as primeiras experiências muito restritas, aí, mas não é com uso ainda de voucher, né? Então as escolas públicas, vamos mostrar um pouco das mudanças que foram ocorrendo ao longo do tempo. As escolas públicas operavam com mais restrições, né? Elas poderiam rejeitar os alunos a menos que não houvesse vagas, e não podiam cobrar aulas particulares no nível primário. Todas as escolas deviam implementar elementos de currículo nacional, aí a importância do, né, um certo controle, né? E participar de exames anuais padronizados. É a mesma coisa que nós já temos, né? O IDEB, temos então esses exames a gente já tem. Os resultados passaram a ser publicizados a partir de 90. Desde 95, por isso é muito importante, porque quando tu vai publicizando os exames, a população vai vendo as melhores escolas. Então ela vai vendo, a escola tal, escola X, o IDEB daquela escola lá está lá em cima, está 8, está 9, eu vou botar meu filho lá. Então as escolas também começam a competir para ver qual é a escola que se torna melhor para receber mais alunos. Em 97 foram feitas reformas onde as escolas que cobram suplemento de taxa de matrícula, né, são obrigadas a dar exceção para a porcentagem de estudantes de baixa renda, porque existiam as escolas que começaram a fazer sobretaxas novos, oferecer novas coisas, né. Então em 2008 se criou esse flat voucher, né, que ele foi aumentando o estudante de baixa renda, porque as escolas elas foram também criando novos. Bom, a escola de repente tem ali um curso de música,
Por aí ela cobrava uma sobretaxa para utilizar. Outra tinha natação, outra tinha, né, vamos ver, vai adendo, todas as escolas privadas fazem, né? Só que daí acabava tendo uma sobretaxa dentro do voucher. Então eles criaram um voucher especial também em 2008. Nem todas podem receber subsídios adicionais, são subsídios que cumprem determinadas restrições. Então, aquelas que estão no programa de voucher, não é todas elas que podem. 57% em 2009 frequentavam escolas privadas e 50% com voucher. Você vê que ultrapassava o número de alunos, mais da metade já eram alunos que não estavam em escolas públicas do Estado. E 50% das 97 usando o voucher. O programa chileno impôs poucas restrições sobre as escolas privadas. Elas poderiam receber o voucher independente do status religioso, poderiam ser escolas profissionalizantes. Então era aquele negócio mesmo bem liberal e aberto. Escola confessional, de qualquer religião, poderia receber, e também aquelas profissionalizantes. Então elas poderiam implementar políticas de admissão, sujeitas a poucas restrições, e 94 podiam cobrar valores adicionais. E aí a questão dos valores adicionais, né, quando se criar esse voucher especial também. Então você pode ver também que vai acontecer que ele não é fixo, né? Ele vai modificando conforme a dinâmica do mercado, a dinâmica das necessidades. Ele vai. Comparação com o Brasil. Aí só para a gente ver, a gente fala do Chile, que é bom, para que isso tem de impacto, né? São políticas de caráter liberal, garantindo um progresso diferente do Estado de ensino. O Estado ali vai desempenhar um papel menor na gestão educacional, ele mantém o controle, claro, né? A questão é a maneira com que o governo interfere. Não há interferência dentro da sala de aula, nem no direcionamento de tudo que acontece dentro. Foi construída uma legislação para o controle sobre o funcionamento. Então, tem uma lei, as leis elas são muito menos rígidas e intervencionistas do que as nossas, por exemplo. Né? A gente faz uma série de LDPs, portarias, no Brasil o maior número de portarias e decretos sobre a educação que já existe no mundo. A cada ano, a cada mês, a cada dia tem uma portaria nova sobre a educação, o que deve fazer, o que pode fazer. Então, a média com gasto é comparável à brasileira, né? E eles têm os melhores resultados de toda a América Latina. O modelo chileno é o oposto ao brasileiro. Em vez de centralização, tem autonomia local. Em vez de escola pública, uma alternativa única para os pobres, tem o voucher, que é só que eles possam matricular, né? E em vez da gratuidade, as universidades também cobram mensalidade. No PISA, né, só para ver, que eu já mostrei lá, o Chile está em 44, o Brasil está em 63. Né? No PNUD, né, mostra que os chilenos ficam na escola por quase uma década, enquanto que a nossa média, o aluno fica 7,8 na média. Isso na média, né? A grande maioria não completa 5 anos de ensino. Na educação superior, os chilenos estão à frente 21%, né, tem diploma de ensino superior, enquanto que o nosso está em 14%. E a diferença gritante. Aqui eu peguei só para ver a questão relacionada à nota em matemática relacionada ao PIB. Né? O Chile está aqui, né? O PIB do Chile já é quase o mesmo de Portugal. Né? Tem uma previsão de que o PIB do Chile vai subir, né? Daqui a 2 anos o Chile chega em Portugal em matéria de PIB. Né? E aí se vê que esses países a nota tem as melhores notas, acima de 400 em matemática. O Brasil está abaixo, o Brasil está em 300 e pouco, a média do Brasil. Então o Brasil está aqui. Exatamente, o Brasil está nesse bloco aqui de PIB baixo, resultado baixo. O Chile já está aqui, chegando a vir para cá. O Chile já vai atravessar essa linha aqui nos próximos anos. Tem um gráfico que mostra a evolução. A evolução, isso aqui é o FMI, fez esses cálculos, né, que tem a previsão de que em 2022, né, o Chile vai chegar perto de 30 mil de PIB per capita. Né? Enquanto aqui vocês dão um exemplo da Venezuela, o que aconteceu com a Venezuela? A Venezuela hoje já está abaixo de 15, né? Caiu abaixo do Brasil. E o Brasil, que estava em 5, né, nos anos 80, ele foi lentamente subindo, né? Tem a previsão que ele chegue perto de 20 em 2022. Isso vai ser as medidas do Guedes funcionarem. Né? Isso aqui é pensando num cenário de reformas liberais tendo efeito. Né? Vai demorar muito, porque a nossa aqui, a gente está estagnado aqui em 10. Ó. O Chile, né? Anos 80. Em 2006 aqui, né? O Chile, anos 80, vão começar a dar uma subida. Né? Exatamente, viu? O Chile começa com as reformas liberais deles nos anos 80 e eles levam 30 anos, né, para chegar no patamar de Portugal, né, em matéria de ensino, de
de educação, matéria também de qualidade de vida, riqueza, né? E esse é um país que está em convulsão social. Então, a situação. Então, para a gente ir concluindo aqui, o que a gente pode ver, né? Cada tipo do voucher tem suas vantagens e desvantagens, né? Os programas de larga escala são difíceis de avaliar, uma vez que não dispõe de contrafactual adequado para comparar, né? Isso não quer dizer que eles sejam ruins, mas até para avaliar a eficácia. Por outro lado, são apenas em aplicações de larga escala que pode se desenvolvimento de um quadro de mercado pode existir, né? Aumento da inovação, variedade de métodos de ensino poderia ser avaliado. Os programas de pequena escala, embora não sejam capazes de provocar revoluções educacionais, né? Porque ele pode ser focado, no caso de pequena escala, e tu colocar nos estados e municípios, tu vai ter naquele município, pode ter esse desenvolvimento, mas não vai ter no outro, não vai ter no estado, né? Então ele pode ser que não crie esse mercado educacional. Possibilita uma investigação mais detalhada do impacto, né, que ele tem no aprendizado, porque ele é focado, tu pode ver os índices do município, né? Um elemento importante a considerar, o fato de um programa não é uma bala de prata. Isso é importante porque hoje no Brasil qualquer mudança que tu vai, tu fala voucher, tu fala educação domiciliar, todo mundo já leva porque estão querendo que todos façam isso. É uma política para todo mundo fazer. Então, se tu traz o voucher, então vai acabar o financiamento da educação pública. As escolas estatais vão fechar. Não é isso. Então, ele não é uma solução para todos os problemas, né? É mais uma política que pode fazer parte de um conjunto que envolve metodologias eficazes, de aprendizagem, sistema robusto de avaliação de resultados, controle de gastos, metas, descentralização e liberdade de educar. Então, o voucher é mais um elemento de um conjunto de proposições de maior liberdade, né, de educação e de escolha. É um mecanismo para o exercício da autonomia e responsabilização da sociedade no processo educacional, porque ele vai colocar outros atores, né, as famílias, os empreendedores da educação, professores, alunos, não só os burocratas do Estado, como é hoje. Né. O sistema, apesar de ser considerado uma política inovadora no Brasil, ele foi implementado em diversos lugares do mundo. Né. O fato é que os exemplos internacionais sugere que a aplicação no Brasil deve começar com programas piloto, né, os quais são possível análise com metodologia. O grande dificuldade de implantação do programa, e aí aqui é a última análise que eu faço, é que nós temos uma questão de ordem ideológica. Não é nem um pouco por questão de racionalidade ou de eficácia, porque tudo analisado no Brasil tem o corte ideológico, né? Ou seja, não é do Estado, é liberal, é reacionário, é conservador, é antipovo, é elitista, né? Então não se faz nada. Então essa visão do Estado, que ele seja o financiador, né, e o administrador exclusivo da educação. Formados durante 30 anos nessa perspectiva estatística, pedagogos, estudiosos, mantêm uma posição radicalmente contrária a toda e qualquer relação da educação com o mercado, impedindo que sejam reproduzidos aqui projetos que mostram bons resultados. Nesse sentido, o primeiro desafio, né, para avançar em projetos como o voucher é superar a barreira ideológica que predomina e que tem sido uma das grandes responsáveis pelos resultados que temos hoje na educação brasileira. A gente tem hoje, até na Assembleia, o Fábio Ossman tem dois projetos muito interessantes relacionados a voucher e o outro é a educação domiciliar. A educação domiciliar, inclusive, vai... Terça-feira agora tem a discussão dele na Comissão de Constituição e Justiça e a relatora é a Juliana Brizola. O relatório é contrário. E ele vai fazer um contra-relatório, né, dizendo... Então, o jornal já está dizendo que existe um preconceito enorme sobre a educação domiciliar, é o homeschooling, e ele tem sobre o voucher ele tem a proposta de utilização do orçamento público, né, da educação para o próximo ano, ser colocado uma parte para voucher, né, instituir o programa. Esse programa já está na... É uma das propostas que está entre as várias que tem no governo estadual, mas não sei se o governo vai ter coragem de fazer ou implementar. Né? O governo do PSDB é um governo que é extremamente lento e titubeante em propostas realmente de caráter liberal em todas as áreas. Né? Eles não vão, ainda mais um cara que está lá na educação, não é um cara muito entendido. Mas então são duas medidas que dialogam com essa discussão. O voucher é reservar uma parte do orçamento estadual da educação para um programa de voucher, né?
e o outro seria a possibilidade de educação domiciliar. Essas duas coisas aí vai ser discutido nos próximos dias e a gente vai ver como a resistência é grande. Dificilmente vai passar, né? Não vai passar nem a parte do voucher, porque aí vão dizer que não está na EPB, não está na Constituição, é inconstitucional, né? E a questão também da educação domiciliar, mais ainda, né? Aqui algumas referências, né? O livro do Freedom. E aqui, esses autores aqui, são autores que eles têm, as pesquisas deles estão na internet sobre voucher. Mas aí, claro, eu não botei aqui, mas eles têm pesquisa sobre a Índia, que é muito interessante, né? Porque a Índia é um modelo muito significativo, porque eles têm uma liberalização total na Índia para a criação de escolas. Então, tem escolas privadas de baixíssimo custo, escolas que custam $2, né? Escolas que estão numa política de ampliação da educação, só que isso, claro, tem o problema da qualidade, né? Às vezes tu libera demais e tu pode ter uma qualidade ruim. A questão do Brasil é que nós já temos o problema da expansão já está resolvido, né? Então, nós estamos falando aqui no ensino fundamental e médio. O problema da expansão já está suprido. O Brasil tem hoje os índices que a ONU e a Unesco aconselham, né? 80%, 90% de matriculados. Isso não há problema. Então, o problema a resolver é a qualidade. E aonde eles estão não supre essa qualidade, né? Então, o voucher viria para dar uma contribuição importante, né, para uma pessoa que tenha uma necessidade de uma educação de qualidade, não vê isso na sua escola local, tem a possibilidade de, com o voucher, levar o seu filho para uma outra escola de melhor qualidade, né? E ela não tem isso porque o recurso que ela tem para a educação está com o Estado, e o Estado decide, né? Então, a nossa política é todo o recurso para a educação fica nas mãos do Estado e o Estado determina onde é a escola, quem é o professor, qual a metodologia, os processos avaliativos. E as famílias de baixa renda não têm nenhuma possibilidade de escolha, o que é diferente dos filhos da classe média alta do Brasil, que tem todo esse privilégio de escolha, né? Eles escolhem as melhores escolas. Então, todo ano é muito interessante que tem na Zero Hora um caderno especial, que é das escolas privadas, né, de Porto Alegre, onde eles colocam tudo que tem nas escolas oferecendo. E ali tem de tudo, né? Cada uma fica disputando esse setor, que é os 20%, que mantém os seus filhos em escola privada, né? Como o resto não tem condições, não tem possibilidade nenhuma, não existe nenhum mercado para esse setor da população, que esses 80% que são obrigados, né, na verdade, a colocar os seus filhos na escola pública, seja, né, municipal ou estadual. Ok, pessoal, então era isso a apresentação, né? Podemos abrir para o debate. Agora o debate vai ser sem Sem a câmera? Sem a câmera, porque o debate agora vai pegar fogo. Já vejo aí 5 inscritos, 6, 7 inscritos. Augusto, faz a inscrição aí para as perguntas.